Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes, venho iniciando mais um vídeo para o canal. E hoje a gente vai falar sobre uma figura muito importante, né? Hoje a gente vai falar sobre Martin Luther King, né? E a gente vai trazer o Martin Luther King de uma forma mais humana possível, né? A gente vai trazer o Martin Luther King de uma forma mais, assim, mais palpável possível, né? Pra gente entender que eu tô fazendo isso no canal, né? Que figuras históricas, né? Elas não são uma coisa intocável, né? Não são figuras... As figuras históricas que a gente tem na história, né? São figuras que, querendo ou não, a gente tem que tratar com um pouco mais de sensibilidade, porque não são figuras, assim, de um grau de importância, né? Como a gente vê hoje, né? De pessoas de alto nível. Não, são figuras que realmente fizeram a diferença, mas de uma forma... não seletiva, mas de uma forma muito especial, né? E a gente tem que trazer isso para o lado mais humano possível, porque por mais que pareça, né, que figuras históricas como Martin Luther King, que eu vou falar hoje, né, como Napoleão Bonaparte, como Elizabeth I, como eu já fiz o vídeo, Camille Claudel, por que são figuras de tanta importância? Porque são figuras de uma repleta personalidade, né? São figuras que se destacam não só pela própria personalidade, né, mas pela força que tem, né? Eu fiz um vídeo do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, falando sobre a jornada do herói, e eu quero que vocês vejam o vídeo, né, para vocês entenderem como é que foi a jornada do herói. Gente, a jornada do herói é quando o homem ele passa por suas próprias dificuldades, né, e ele se torna uma pessoa, como diz Nietzsche, né, depois eu vou fazer um vídeo sobre Nietzsche também, o seu alter ego máximo, né? Então a gente vai falar sobre Martin Luther King, a gente vai falar sobre uma questão de racismo também, muito forte, né? Eu escolhi, se vocês verem no short, vocês vão entender por que eu escolhi Martin Luther King. Eu ia fazer um vídeo sobre Júlio César, né? Eu ia fazer um vídeo voltado a Júlio César, mas por que eu não fiz um vídeo sobre Júlio César? Por questões recorrentes que me aconteceram, né? Então a gente tem que sempre lembrar que, querendo ou não, Martin Luther King, né? E tanto quanto ele, quanto Júlio César, né? Tanto todas as figuras históricas, são figuras que, querendo ou não, a gente tem que puxar um pouco pra gente, né? Porque são como influência, né? E o que diz na influência em si, né? No caso da influência, influência é um vírus que é controlado pela vacina. Mas se você não ficar esperto, se você não controlar o vírus da vacina, ele volta a repercutir. Então eu fiz esse vídeo justamente sobre Martin Luther King por conta de uma coisa que me aconteceu ligada ao racismo a semana passada, né? Enfim, vamos lá, a gente vai entender, mas como eu faço vídeos sobre figuras históricas, né? Eu trago o lado humano pra gente entender, né? Como as figuras históricas elas são, né? Porque como eu fiz um vídeo Recordar é Viver, e é muito importante a gente recordar esses aspectos, né? Pra gente entender a jornada do herói, inclusive. Enfim, vamos lá. Martin Luther King, primeira coisa pra gente entender sobre Martin Luther King. Ele era um pastor. O cachorro vai aparecer no fundo latino. Enfim, Martin Luther King era um pastor. Ele era um pastor, ele tinha o dom de comunicação. Martin Luther King, ele sabia se comunicar muito bem. Martin Luther King, ele sabia levar o seu poder de comunicação aos seus demais, né? E a gente tem que lembrar que um pastor, ele tem um diferencial muito grande. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem que entender que comunicação também está voltada ao lado político, né? Depois a gente vai falar sobre o segundo tópico do Martin Luther King, que tem essa questão voltada à política. O que acontece com o pastor? Todo pastor ele tem que ter um lado empata. E o que acontece com o lado político? Todo político tem que ser uma pessoa empática. Um político ele tem que saber se comunicar com as pessoas, né? Um político ele tem que saber se expressar com as pessoas, né? Eu acho que um político, quando ele se expressa, quando ele sabe levar a palavra às pessoas, né? Ele consegue até mesmo ser reeleito. Isso é muito importante, né? Então vamos lá. Martin Luther King era pastor, ele era empata, ele sabia levar a comunicação, ele sabia sentir o que as pessoas estavam sentindo naquele momento. Tem um cachorro latindo no fundo. Enfim, ele sabia levar a comunicação. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Então o pastor ele sabe levar a palavra, ele sabe levar o dom da comunicação, ele sabe se comunicar, né? Ele era empata, né? Então ele tinha esse poder de empatia muito forte, ele sabia levar, entender o que o povo estava sentindo. Lembrando que, como eu vou fazer um vídeo sobre Júlio César, Júlio César ele tem um poder de comunicação muito grande, né? E ele é formado, ele não era formado em direito, mas a gente está falando de Roma. Em Roma, o que acontece? Roma tem um poder político muito grande, né? Quando a gente fala de Roma, a gente fala sobre política. E
questão, né, da gente entender que uma pessoa, quando ela empata, ela tem esse poder de comunicação, ela sabe falar, ela sabe entender o que as pessoas tinham. Martin Luther King, ele tinha isso. Martin Luther King, ele sabia entender o que as pessoas estavam sentindo, né? Vamos lá, então a gente tem esse primeiro tópico sobre Martin Luther King. O segundo tópico sobre Martin Luther King é que Martin Luther King, ele era formado em direito, né? Então, o que acontece com uma pessoa formada em direito? Quando uma pessoa ela é formada no direito, ela sabe os deveres, né? O ir e vir. Uma pessoa, quando ela é formada em direito, ela sabe o seu papel na sociedade, ela sabe os códigos de honra, ela sabe muita coisa, né? Quando uma pessoa ela é formada em direito, ela tem essa capacidade, né, de entender a comunicação no ponto forte das pessoas, né? E isso é muito importante, né? A gente entender esse tópico, né? A gente entender esse forte. Então vamos lá. Então a gente tem essas questões pungentes, né? E como ele era formado em direito, ele sabia muito essas questões políticas, né? Não só políticas, mas também questões do homem, né? Do dever do homem. E a gente tem um terceiro tópico sobre Martin Luther King muito importante. Qual é o terceiro tópico sobre Martin Luther King? Martin Luther King, ele estava passando por um momento muito difícil, né? A gente está falando sobre os Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos agora acabou de entrar em guerra com o Irã, e a gente vai ter que ficar esperta com relação aos Estados Unidos, né? Como eu tinha falado no vídeo anterior, né, que eu cortei, quando os Estados Unidos entram em guerra com o Irã, muita coisa acontece, né, no euro, no dólar, né? E isso impacta o mundo inteiro, né? Então a gente vai ter que ficar esperta agora com o preço da gasolina, a gente vai ter que ficar esperto com o preço do gás, a gente vai ter que ficar esperto com o preço do euro, né? O dólar, né? O dólar pode subir, isso pode impactar no real também, né? No petróleo. Então, assim, a gente tem que ficar... E se isso impactar no petróleo, o preço de alimentos também pode subir, tá? Então, os Estados Unidos está lá, mas querendo ou não, isso vai impactar aqui. Isso é uma questão muito importante. A gente agora está olhando os Estados Unidos agora entrando em guerra com o Irã. Gente, toda vez que os Estados Unidos fica quieto, né? Mas toda vez que não fica tão quieto assim, mas toda vez que os Estados Unidos ele mexe um pauzinho, né, em relação ao Irã, por mais que sejam coisas que a gente queira ignorar, né? Porque só é guerra no Irã, enfim, tem que destruir mesmo. Os iranianos eles são ruins, enfim. A gente tem que ficar sempre esperto em relação a isso, porque isso impacta a gente, né? Estados Unidos entrando em guerra é horrível, porque isso impactua no dólar, isso impactua depois no euro e isso impactua no real, né? O preço do alimento pode subir, então a gente tem que, vai destruir o Irã de uma vez por todas. Talvez Trump esteja fazendo uma graça, né? Qualquer outra graça para tentar controlar o Irã, mas isso impactua muito de uma forma negativa, né, no Brasil. E a gente vai ter que ficar agora olhando o petróleo, né? Vamos ter que ficar espertos com o petróleo, né? Enfim, mas por que eu tô falando dos Estados Unidos? Porque a gente tá falando sobre Martin Luther King, né? Então, assim, Martin Luther King, Estados Unidos, eu gosto de falar que os Estados Unidos é um país muito emotivo, né? Por mais que a gente não queira falar sobre isso, a gente não toque muito nesses assuntos, os Estados Unidos é um país emotivo, né? E por que os Estados Unidos ele traz essa carga emocional? Querendo ou não, pode ser uma carga emocional positiva, pode ser uma carga emocional negativa. Tem um lado racional, tem um lado racional, mas querendo ou não, o estadunidense ele tem um lado emocional controlado e equilibrado, mas muitas vezes assim foge do controle. E por que eu tô falando isso? Porque a gente tem os Estados Unidos, a gente sabe que é um país muito dividido, né, entre os negros e os brancos. Isso acontece até hoje, né? Mas querendo ou não, quando a gente fala sobre revolução, né, que querendo ou não, Martin Luther King é uma figura revolucionária, né? Então a gente está falando de mais uma figura revolucionária. Não é só porque agora ele não tem tanta importância quanto Napoleão e César, né? Tá no mesmo nível de revolução. E vamos lá, né? Tô falando dos Estados Unidos, mas eu quero puxar um pouquinho, como eu falei de Júlio César e Napoleão, eu vou falar um pouquinho da Revolução Francesa, pra gente entender o que é uma revolução em um povo emotivo. Vamos lá. Revolução Francesa, eu vou fazer um vídeo, eu acho que eu vou cortar aqui agora e vou fazer outro tópico. Gente, se inscreva no canal, vou fazer outra parte, porque senão vai ficar grande, eu vou falando, e vocês não vão querer ver o vídeo todo. Enfim, fiquem atentos, se inscrevam no canal e fiquem atentos para os próximos conteúdos.